poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, aqui através da rádio local, a rádio chamada Daqui. É um nome interessante para você que... Daqui de Goiânia. Daqui de Goiânia. O pessoal até pergunta... De Goiânia para o mundo. Isso. Qual que é o nome da rádio? É Rádio Daqui. Sim, mas qual o nome da... Rádio Daqui, né? Daqui para o mundo, né? Isso aí. E também os nossos ouvintes da Rádio IPB, que estão nos acompanhando agora nas transmissões que sempre ocorrem às 13 e às 19 horas. Então, você pode estar acompanhando também pelos podcasts. Eu sou o Natson Matias, apresentador do programa, comentarista Augustus Nicodemos. Olá, Natson. Eu quero aproveitar para saudar também o Arthur Mendes, né? Isso. Da Rádio IPB, nosso colaborador, parceiro. Muito obrigado, Arthur, pelo seu trabalho. E quero saudar também aí os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, e agradecer a sua audiência. Ok, pastor. Vamos então ao tema de hoje. Uma das marcas da igreja destacada pelos reformadores é a aplicação da disciplina bíblica. Porque isso precisa ser mesmo a marca de uma igreja verdadeiramente cristã. Esse é o tema do programa de hoje. Daqui a pouco, depois de um convite para você. Venha estudar a Palavra de Deus com profundidade. Toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, o pastor Augustus Nicodemos apresenta exposições bíblicas que podem ajudar você na caminhada cristã e no entendimento dos seus desafios como pessoa no mundo. Todas as quartas, das 20 às 21 horas, com espaço para perguntas. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com a Rua 71, no centro de Goiânia. Pois bem, depois do nosso convite, espero que você o aceite. Está aí o pastor Augusto esperando você lá na Primeira Igreja. Você que é daqui de Goiânia ou da região, né, aí de cidades vizinhas, podem participar desses estudos. Pastor, o ouvinte Gleison Veríssimo, de Mananguape, Paraíba, ele pergunta qual é a base bíblica para que a igreja seja disciplinadora. O que é essa disciplina? E eu amplio aqui a discussão perguntando, diante de tantas transformações culturais, por que ser tão exigente com determinadas práticas que são tão aceitas na sociedade? Obviamente que é uma pergunta minha retórica, sim, tá bom? Sim. A igreja não poderia simplesmente se adequar a estas transformações? Pois é, vou responder a essa última pergunta primeiro, Natson. A razão pela qual a igreja não deve se acomodar às práticas da sociedade é porque a sua única regra de fé e prática é a Bíblia. A sociedade muda muito, a cultura muda muito. Então, ela aceita determinadas práticas que são claramente condenadas na Bíblia. Certo. Então, cresce, por exemplo, a aceitação do casamento gay, que é claramente condenado na palavra de Deus. Cresce a prática sexual entre namorados, quando a Bíblia diz claramente que o sexo é para pessoas que estão casadas. Então, a igreja não pode dirigir a sua ética ou a moldar a sua ética aos padrões do mundo, o mundo caído, a humanidade sem Deus. O apóstolo Paulo, quando se refere às culturas e sociedades, mesmo reconhecendo a presença da graça comum, ele diz que as pessoas estão em trevas, estão cegadas no seu entendimento, elas não têm a Deus, elas vivem na vaidade dos seus pensamentos. Como é que a igreja vai se amoldar à cultura, às ideias e os valores de uma humanidade que virou as costas para Deus? Então é impensável, né? Praticamente perde a sua identidade. Perde a sua identidade. Passa a ser mais uma dessas organizações, clubes, grupos, né, do mundo, né, em vez de ser o sal da terra e a luz desse mundo. Bom, com relação à base bíblica para a disciplina, primeiro vamos definir o que é disciplina. A disciplina é o exercício realizado pela igreja de mantê-la pura e ajudar os membros, aquelas pessoas que estão a elas agregadas, a andar de maneira adequada diante de Deus. Então, é um processo que envolve exortação, pastorado, advertência e, finalmente, alguma medida mais séria, como exclusão.
O alvo da disciplina, de acordo com a Bíblia, deve ser sempre a recuperação da pessoa faltosa. Então, ao contrário do que se pensa, a disciplina não é um ato pelo qual a igreja expulsa os malfeitores do seu meio. Uma eutanásia, não. Alguma coisa radical dessa natureza, mas é visto até como um ato de amor, em que a igreja procura ajudar uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada, a enxergar o seu próprio erro, se arrepender dele e voltar aos caminhos de Deus. A base bíblica para esse procedimento está no próprio relacionamento de Deus com a igreja. Lá em Hebreus, capítulo 12, está dito que como um pai disciplina o seu filho, assim Deus também disciplina aqueles que são seus. E que a disciplina, ela às vezes não é motivo de alegria, no princípio não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois ela vai produzir o fruto de justiça. Diz lá também que Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. E diz também que Deus açoita todo aquele que recebe por filho. Então, a base bíblica, em primeiro lugar, para que a igreja proceda como um pai em relação aos seus filhos, ou seja, às vezes tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que admoestar, é exatamente a relação que Deus tem conosco, como Deus se relaciona conosco. Em segundo lugar, Jesus deixou muito claro a necessidade da igreja disciplinar os membros desobedientes. Está lá em Mateus 18. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, primeiro vá lá adverti-lo entre você e ele só. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 irmãos. Se não ouvir, comunica à igreja. E se não ouvir a igreja, então ele tem que ser considerado como gentil e publicano. Ou seja, ele passa a ser considerado como um descrente. E, consequentemente, ele será excluído da comunidade. Então, Jesus ensinou o processo disciplinar com base em 3 passos. Primeiro, a admoestação em particular. Segundo, a admoestação com base num comitê pequeno de pessoas. Terceiro, levar o caso à igreja. E, finalmente, o veredito. Se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não reconhece os seus erros, ela teve 3 oportunidades para pedir perdão, para mudar de entendimento. Se ela não faz isso, está evidente de que ela não faz parte da igreja cristã. E o pecado dela sendo claro, então ela tem que ser desligada para o bem dela, para o bem da igreja e para o bem dessa pessoa, para que ela possa refletir, para que ela possa pensar na gravidade dos seus atos e, quem sabe, se arrepender e então voltar. O apóstolo Paulo aplicou esse princípio ensinado por Jesus em algumas circunstâncias. Nós percebemos isso nas cartas que ele escreveu. Para mim, o exemplo mais claro da aplicação desse princípio é lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, quando Paulo repreende a igreja de Corinto porque não disciplinou um membro da igreja que vivia com a mulher do seu pai, a madrasta, o cidadão estava tendo relações com a mulher do seu pai e isso era do conhecimento não só da igreja, mas até da cidade. Era um fato público, que estava trazendo escândalo. Estava depondo contra o cristianismo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso era uma coisa que não era aceita nem na sociedade, Quanto mais, e agora, esse pessoal que se dizia crente tinha lá esse caso, Então, Paulo repreende a igreja, porque a igreja estava tolerando aquela situação e determina que aquela pessoa seja expulsa da comunidade. Ele até usa uma expressão muito forte, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você percebe que a intenção de Paulo era a salvação do cidadão, que através dessa expulsão da igreja, ele sentisse o peso do seu pecado, se arrependesse, largasse aquele relacionamento, para que então... a falta dos irmãos. A falta dos irmãos, da comunhão da igreja, e então ele pudesse se arrepender e de fato mudar de vida. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz para a igreja que a igreja deve notar aqueles que são desobedientes à palavra de Deus e não se associar com eles. Não se associar significa tirá-lo da comunhão, tirá-lo da participação da vida da igreja se a pessoa de fato se mostra desobediente. Então, estas são algumas das bases bíblicas que nós poderíamos apresentar
para a igreja exercer disciplina sobre os membros que estão em pecado. Pecado definido como sendo quebra da lei de Deus, né? Sim. Estão em falta diante da lei de Deus. Então a igreja deve agir nesses casos. O próprio Gleison também, no seu e-mail, aliás, na sua mensagem de WhatsApp, ele até levanta uma questão, pastor, que às vezes ele não compreende muito bem porque a igreja é tão severa com relação a essas questões mais relacionadas a pecado sexual. Adultério, prostituição, esse tipo de coisa. E não com relação a fofoca e tantas outras maledicências, esse tipo de coisa. Ele está absolutamente correto. A igreja deveria disciplinar também, cuidar dos membros que cometem esse tipo de pecado que é menos escandaloso, por assim dizer. Mas o que acontece é que nas listas de pecados que você encontra no Novo Testamento, e são várias, você vai encontrar adultério ao lado da mentira. Né? Você vai encontrar a prática da homossexualidade ao lado da avareza. Exato. Então, todas estas coisas deveriam ser objeto de disciplina. A igreja deveria chamar os membros da igreja, deveria chamar alguém que é linguarudo, fofoqueiro, maledicente, e exortar, advertir que ele tem que mudar de vida, e se ele não obedecer à igreja, ele tem que ser excluído da igreja mesmo, né? Como qualquer outra pessoa, quem cometeu adultério, enfim, qualquer outro tipo de pecado. A disciplina ajuda a pessoa, né, individualmente, e aquelas pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, a Bíblia fala de honestidade. Sim. Uma pessoa desonesta sendo instada a permanecer na honestidade, falando a verdade, isso afeta a ele, a família, a sociedade como um todo. Sem dúvida, e serve de exemplo. Se a igreja começasse, por exemplo, a disciplinar quem é linguarudo, fofoqueiro, maledicente, quem é linguarudo, fofoqueiro e maledicente vai botar as barbas de molho, né? Porque se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. Então, essa é uma das vantagens da disciplina, um dos benefícios. Ela traz temor, quebrantamento, eleva o padrão de santidade, ajuda a igreja a ser sal e a ser luz. Às vezes as pessoas dizem, mas quem somos nós para julgar os outros? Não somos todos pecadores? É verdade, mas a disciplina é para pecador que não está arrependido. O cristão é um pecador, mas é um pecador arrependido. Ele não quer praticar o pecado, ele não quer desobedecer a Deus. Mas quando ele faz isso e ele não se arrepende, é preciso que os outros pecadores que não estão participando do pecado dele o ajudem a perceber o seu erro e às vezes usando de medidas assim firmes para que ele se arrependa e volte. Então tá aí a Luiz Eduardo, é isso o nosso ouvinte, desculpe, aqui Luiz é uma outra pergunta no outro programa. Que vem por aí, vem né? por aí. É o Gleison Veríssimo, obrigado Gleison pela sua pergunta, um abraço também aos ouvintes de Mananguape, Paraíba. Eu acho que é Mamanguape, se não me engano. É Mamanguape? Eu tenho para mim que sim. Então tá bom, senhor. Você lembra que eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, né? Sua especialidade, entre outras, essa aí, eu vou ficar aqui. Então fica Mamanguape, talvez de fato a minha digitação que foi errada. Bom, falando então aos mamanguás... Não, deixa... Vai piorar, pastor. Deixa aqui. Falando então aos nossos ouvintes de Mamanguape e também os ouvintes do Brasil inteiro, nós agradecemos a sua audiência, tá bom? Olha, foi criado aí um canal no YouTube também para você acessar os programas. Algumas pessoas têm dificuldades com o Podomatic ou alguma outra meio, então tem o YouTube. Procure lá no YouTube, na caixa de busca, tá bom? Você procura lá Em Poucas Palavras, separado o nome do programa mesmo, Em Poucas Palavras. Você vai ter do primeiro até esse programa aqui, quem sabe, né? Daqui a pouquinho ele está postado Daqui lá. a pouco está lá. Um abraço então, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Fica na paz do Senhor.